Ela toda felizinha hoje, né? Felizinha? Que merda, de onde você tira que eu tô feliz? Olha o meu número de subs. Caiu drasticamente, antes tinha 5.000 subs. Agora eu tenho 2.200. Só tô caindo aqui, meu amor. Cada dia caindo mais os meus engajamentos, meus views. Minha carreira está caindo lá por água abaixo. Eu estou cada dia pior. Estou cada dia triste. Tô sem homem, sem carreira, sem dinheiro. Fudida, processada, aniquilada, amargurada, frustrada. Imagine the world where you play the few roles and make it steady control. O engajamento tá caindo porque virou mais do mesmo. Meus amores, e aí? O que nós teremos hoje? Performance. Eu tava afim de fazer uma festa, chamar os amigos, ninguém que presta, eu só bater, cachaça. Barulho de água, porque agora tem fonte aqui. Tem fonte aqui no meu quarto. A veterinária veio aqui e disse que a Xana tá desidratada, que ela tem que tomar água. Se ela não tomar água, ela vai morrer. Então eu vou enfiar uma mangueira na goela dela, ela vai ter que beber essa água. Bora, Xana, bebendo água. Você quer morrer, sua idiota? Eu, hein? Chegou a hora da estátua, agora você só pode se mexer no próximo donate. Vamos lá, 3, 2, 1, estátua. Cadê o dono? Rola grossa no nariz, dando riba, mano. Caso do acaso, bem marcado, cartas de tarô. Meu amor, esse amor de cartas para sobre a mesa. É assim, signo do destino, que surpresa ele nos preparou. Caso do acaso, bem marcado em cartas de tarô. Meu amor, esse amor está guardado sobre a mesa. É assim, signo do destino, que surpresa ele nos preparou. Já tá pago. Gata, olha aí. A tempestade solar vai atingir a Terra esse ano. Vai atingir a Terra e vai acabar com a internet. Vocês já sabem, né? Que eu já mostrei aqui, já comentei aqui a respeito sobre a tempestade solar que vai acabar com a tecnologia, com os eletrônicos, com a internet aqui, porque ela mexe com o eletromagnetismo da Terra. Gente, é por isso que quando nós andamos, o sol nos acompanha. Então ela afeta todos os aparelhos eletrônicos e a gente vai ficar como se fosse uma época feudal. Vamos viver a era do feudo em 2024 ou 25 por aí. Vai ser o fim dos gays do Simon pra sempre! Já é prevista, já. Porque de tempos em tempos isso é uma coisa que é normal. De tempos em tempos tem a tempestade solar, vem e barbariza aqui até o planeta Terra. Só que já aconteceu essa tempestade solar em outros tempos e deu babado. Só que agora o babado é maior ainda. Por quê? Porque nós dependemos muito mais da tecnologia dos eletrônicos. Antes não dependíamos tanto. A gente conseguia se virar. Então o prejuízo não foi tão grande, mas agora o prejuízo vai ser grande, vai ser uma desgraça. Pode ficar sem internet por meses no ano que vem. E não é teoria da conspiração. Isso é culpa de uma tempestade solar que vai colapsar a internet e deixar a gente sem conexão lá em 2024.
Poxa, Sol, não basta esse calor insuportável e agora isso? O que a gente fez pra merecer tudo isso? É que de 11 em 11 anos o Sol alterna entre períodos de atividade máxima e atividade mínima. O último ciclo de atividade máxima começou em 2019 e o pico estava previsto para 2025. Só que um cientista da Universidade George Mason, lá nos Estados Unidos, está acompanhando a atividade do Sol com base em dados da agência americana que monitora o clima lá no espaço. E ele percebeu que esse pico pode chegar antes da hora, já no ano que vem, e causar várias tempestades solares que podem atingir a Terra. O que acontece é o seguinte, quando o Sol está nesse pico de atividade, ocorrem ejeções, que é o lançamento de grandes quantidades de plasma com um campo magnético muito forte. Quanto maior a atividade do Sol, mais fortes são essas ejeções, com uma velocidade que pode passar de 1 milhão de quilômetros por hora. E isso pode causar choques interplanetários. Se uma dessas tempestades atingir a Terra, temos a chance de viver o completo caos. Falhas na comunicação em celulares e computadores, rede elétrica intermitente, GPS desorientado. E tudo isso possivelmente por semanas ou meses. Meus amigos, caso isso aconteça, os cientistas já falaram que só vão conseguir avisar 24 horas antes das partículas começarem a chegar à Terra. A última vez que alguma coisa parecida aconteceu foi em 1859, e o episódio ficou conhecido como Evento Carrington. Óbvio que eles não tinham smartphones na época, mas o estrago na rede de telégrafos foi tão grande que inclusive alguns operadores morreram eletrocutados. Bom, enquanto a gente não tiver uma confirmação confirmada e reconfirmada desse detox digital forçado, é melhor não sofrer antecipadamente, né? Ela fazendo todo o alarde, melhor não sofrer antecipadamente, né? Mas e agora? Agora a gente está em pânico, né, meu amor? Que merda! Eu não quero ficar sem internet. Um dia sequer. Se eu ficar um dia sequer sem internet, eu já fico doida. E pior, meses, semanas, anos. Mas tem esse vídeo aqui mais explicativo, mais detalhado. E vamos ver do um bofe que é babá, que é gato. Olha aí. Dele chamaria sua atenção. Ele estava no final de um ciclo que durou uma década, bem no seu período de maior atividade. E por um misto de sorte e olha aí. destino, um astrônomo chamado Richard Carrington estava observando a superfície da nossa estrela quando de repente ela explodiu. Em um piscar de olhos, uma coluna de plasma maior do que a Terra se desprendeu do Sol, jogando partículas altamente energéticas para o espaço, se movendo a milhares de quilômetros por segundo. 17 horas e 40 minutos depois, essas partículas chegaram na Terra e causaram a maior tempestade geomagnética já registrada na história. Quando as partículas do Sol chegaram na Terra, a maioria prótons e elétrons se movendo a altíssimas velocidades, o efeito delas no campo magnético do nosso planeta foi notável. As auroras mais intensas já observadas na história fizeram a noite ficar iluminada. Elas puderam ser observadas até em São Paulo, que é muito longe dos polos. Existem registros de pessoas que das auroras nas ruas de cidades grandes para lerem jornais. Mas embora as auroras fossem lindas e chamassem a atenção, o verdadeiro efeito era invisível. As partículas carregadas do Sol eram canalizadas pelo campo magnético da Terra, que mudava a todo momento como resposta. No chão, essa mudança de campo magnético induzia correntes elétricas em qualquer coisa que pudesse conduzir elétrons. Na época, a humanidade ainda estava na infância da eletricidade, mas nós podemos ter uma ideia dos impactos observando as histórias dos operadores de telégrafos. A mais gritante é dos operadores da linha que ligava Boston a Portland. Por favor, desligue a sua bateria por 15 minutos. Tudo bem, estão desconectadas. As minhas também. Estamos trabalhando apenas com a corrente das auroras. Como está a qualidade? Melhor do que com as baterias ligadas. As comunicações entre os dois operadores continuaram por 2 horas sem estarem ligadas a baterias. Em outras regiões, as linhas de telégrafo simplesmente pararam de funcionar, dando choques elétricos nos operadores e fazendo as torres de transmissão soltarem faíscas. Olha aí, a pessoa pode levar choque elétrico. Se a pessoa estiver em contato com alguma coisa elétrica, a pessoa morre. O evento Carrington já aconteceu. Muitos pesquisadores concordam que toda a nossa estrutura vai ser uma desgraça. Se acabaria. E olha aí, piorar, queimando meu computador, meu amor. Se queimar, eu fico puta. 1859. Notícias circulam em todas as redes sociais e algumas delas até afirmam que um novo evento Carrington vai acontecer esse ano. Um novo desespero surge
morte e um o medo novo de desespero, voltarmos a um desastre, estado de civilização pré-tecnologia abala até os mais apocalipse, é o esperançosos. arrebatamento. Mas o quão realista é essa ideia? Só Qual? avisando que essas camisetas... Olha aí, querendo vender camisa. Ah, por favor. Sempre que você ouvir falar tempestade solar, é importante entender exatamente do que nós estamos falando. Provavelmente os dois tipos mais famosos de tempestade solar são as erupções solares e as ejeções de massa coronal. E para entender eu como quero a elas acontecem, camisinha você pode dele. pensar no Sol como Com uma bola cabeluda. O cabelo que o você vê na liquidinho, imagem o é uma néctar. representação das linhas de campo magnético da nossa estrela. Eu quero Essas o linhas néctar estão dele. sempre andando e mudando de lugar. O Sol é um lugar bem movimentado. Uma erupção solar acontece quando a superfície do Sol acumula energia magnética e então libera ela rapidamente. O que nós vemos aqui da Terra é um flash de radiação eletromagnética. Cada E é mergulho é um bastante flash. comum, mas nem sempre é o caso, que essas erupções sejam acompanhadas de ejeções de massa coronal. Que Olha é quando as uma linha ejeções. intensa de campo magnético é ejetada do Sol junto com minha por filha. partículas carregadas. Essas partículas, que são As basicamente injeções. prótons e elétrons, são lançadas para o Sempre espaço em barbarizando. velocidades altíssimas, chegando a alcançar 3 mil Mano, com as quilômetros por ejeções, segundo. hein? E são essas ejeções de massa coronal que são as responsáveis pela maior parte das Vai tempestades injetar massa geomagnéticas coronal e aí, pra você ver como a só. que aconteceu em 1859. A parte assustadora é que nós não temos como prever quando exatamente elas vão Não acontecer. dá. O Sol funciona em ciclos de atividade que duram por volta de 11 anos. E nesse meio tempo, a atividade da nossa estrela aumenta, chega até um máximo e então diminui. Nós podemos ter uma ideia de em que ponto nós estamos no ciclo olhando para a quantidade de manchas solares na superfície do Sol. Quanto mais manchas, mais ativo o Sol está. E como esperado, as erupções solares são mais E tem frequentes ba- durante tem períodos muita em que a atividade mancha, solar viu? é maior. Nos Recentemente períodos de tivemos máxima muitas atividade, manchas. erupções solares chegam a acontecer todos os dias. E nos Ó. períodos de baixa atividade, acontece cerca de uma por semana. Mas nós Uma não por entendemos a semana. dinâmica solar bem o suficiente para conseguir prever quando exatamente os Eu mínimos não e máximos entendo. vão ser atingidos. Nós só sabemos que os ciclos duram em média 11 anos, baseado em mais de um século de observações. E nós estamos agora no que nós imaginamos ser o pico do ciclo atual. Agora é o Se eu pica. fosse vocês, eu até me inscrevi aqui no canal. Eu não depois dessa. escreve na Vanessa Wolff que é melhor. Tá, Você vai mas o fazendo que e eu vou exatamente vai reagindo acontecer a com a vocês Terra que se fica ela for mais atingida por uma interessante, mais injeção de massa engraçado, mais coronal? divertido. As Ai, partículas eu- ejetadas pelo Sol são as mesmas que compõem a nossa estrela, ou seja, plasma. Isso significa que os núcleos atômicos foram separados dos elétrons, tornando-se cargas elétricas Ah, livres. é? E além de Vixe. cargas elétricas, a ejeção de massa coronal também leva junto um pouco do campo Tá. magnético do Sol. Quando essas Ejeção, partículas essa encontram o ejeção campo aí que tá magnético da babado, né? Terra, é como se elas comprimissem ele, mudando a configuração do campo que protege o nosso planeta. Então, de uma hora para outra, uma quantidade imensa de energia é depositada na Olha aí, magnetosfera tá, terrestre. ó, E com ela muita vem as muita consequências, energia. que dependem muito da severidade da tempestade. Uma tempestade geomagnética leve pode criar apenas auroras, sem chamar muita Uma atenção e aurorinha. encher os noticiários. Aqui na superfície nós estamos relativamente seguros, tanto pelo campo magnético da Terra quanto pela atmosfera. Mas de Olha vez aí. em quando, uma erupção solar mais forte cria consequências maiores, Coisa principalmente babá. no espaço. Satélites em órbita podem Nós ficar temos eletricamente satélites, né? carregados e queimar componentes importantes, parando de Queimar os funcionar. satélites, Ou, em meu amor. casos ainda piores, a tempestade solar junto da radiação ultravioleta aquece as camadas mais externas da atmosfera, fazendo ela expandir. De uma hora para outra, satélites são afetados por mais arrasto da atmosfera, podendo até Eita. tirar eles de órbita. E esse foi um Eita. dos motivos que fizeram a Que Skylab, porra. que foi a primeira estação espacial americana, reentrar na atmosfera da Terra mais rápido do que o previsto, encerrando o programa Olha aí. que mais Pazos tarde deu enviou lugar à 100 Estação bits. Espacial Internacional. Velha, quem você enviaria para o espaço para tirar as manchas do Sol? Ah, meu amor. São elas. Foi o que aconteceu também em fevereiro de 2022 com 40 Olha satélites aí. da Starlink que recém tinham sido A colocados em Starlink, órbita. olha aí o Eles não Elon conseguiram Musk. vencer o arrasto da atmosfera e reentrar na Terra. Um prejuízo da ordem de milhões de dólares. Mas até sistemas na Terra são afetados por mudanças no espaço. Tempestades solares mudam a densidade da ionosfera, que é uma das camadas mais A afastadas da ionosfera. atmosfera. Diversos dos Ninguém nossos fala sistemas de dessa comunicação ionosfera usam ela para flopada. refletir sinais de rádio e alcançar longas distâncias. Ixi, Quando ela é agora vai perturbada, os falar. sinais variam inconstantemente Olha o e a tanto. comunicação é perdida. Ou seja, um blackout de rádio pode acontecer em algumas frequências. E como durante uma tempestade dessas a magnetosfera terrestre fica cheia de partículas carregadas, correntes elétricas podem ser induzidas no solo. Isso aconteceu em março de 1989
E o resultado Quando eu foi que o nasci, grid hein, elétrico quase da província perto de da minha, Quebec, no Canadá, perto do meu nascimento. falhou porque ele não Nasci conseguiu em lidar com as agosto. correntes elétricas induzidas nele. O resultado foi uma província inteira que abriga milhões de pessoas sem luz por algumas horas. Que merda. O prejuízo econômico foi calculado em algumas centenas de milhões de dólares. E essa Ixi. tempestade não teve nem de perto a mesma intensidade que causou o evento Carrington. Carrington. E isso nos leva de volta à pergunta que originou esse vídeo. Um evento Carrington pode acontecer esse ano? Olha aí. A resposta Bora, eu quero honesta essa é resposta. que talvez. Ninguém sabe ao Talvez? certo. E qualquer Você pessoa deixou ou me notícia que disser o desesperada. contrário tá mentindo. O nosso entendimento do Sol ainda não nos permite fazer previsões de quando erupções solares ou ejeções de massa coronal vão acontecer com precisão. Inclusive, nós hoje sabemos que erupções solares com a mesma intensidade da que causou o evento Carrington podem acontecer até mesmo em períodos de baixa atividade solar. A verdade é que é impossível de prever. Ela poderia acontecer literalmente agora. E de fato, como quase aconteceu há alguns anos. Em junho de 2012, o Sol sofreu uma das maiores ejeções de massa coronal já registradas. Ela errou a Terra por 9 dias. Se tivesse acontecido uma semana antes, a intensidade da tempestade geomagnética que essa ejeção de massa coronal. Alguns estudos de prevenção feitos depois indicaram que caso ela tivesse nos atingido em cheio, nós demoraríamos de 4 a 10 anos para reconstruir toda a infraestrutura que seria perdida. Um prejuízo que é até difícil de imaginar. Nós geralmente ouvimos falar de prejuízo como um equivalente em dinheiro. Foi um total de trilhões de dólares, bilhões de dólares. Mas nós nunca paramos para pensar no impacto que um evento precisaria ter. Mistério, será que vai? Em anos. No fim, nós não temos como saber quando o próximo evento Carrington vai acontecer, mas nós vamos ter uma janela de algumas horas antes de ele nos atingir. Seres humanos não vão ser afetados biologicamente. Isso nós estamos sim. protegidos tanto pela Mas ficar atmosfera sem internet quanto pelo campo é- magnético da Terra. Mas nós com certeza sentiremos os impactos tecnológicos. Financeiro, Olha ao seu redor e tente tecnológico. prestar atenção na quantidade de coisas que precisam de energia elétrica ou circuitos eletrônicos para funcionar. não preciso Agora nem imagine a olhar. vida sem eles. Pelo menos por algum tempo até nós consertarmos tudo. Do que você sentiria mais falta? Conta pra mim aqui nos comentários. E se você quer saber mais, siga a Vanessa Wolff para mais conteúdos desse tipo. É reacts, é entretenimento, é dança, é diversão, é gameplays. Então siga mais a Vanessa Wolff, que ela faz isso. Ela pega o conteúdo dos outros e assiste pra vocês.